Voltei. Vamos ver se a Isa volta. Não me abandonem, gente. Não nos abandonem. Vamos ver aí se a Isa volta. Se o Instagram avisa pra vocês que nós estamos na área. Voltou. Pronto. Avisa aí, Instagram, pra gente. Vamos. Deixa eu ver a solicitação. Vamos ver se. Vamos que vamos. Agora Voltou. vai. Agora vai. Deu um maior pau aqui. Eu fiquei na live sem estar na live. Foi uma coisa maravilhosa. Faz parte, faz parte. Ai, que eu tô tão feliz de conversar com Eu você. também. Que gostoso. Gente, ó, deixa eu contextualizar aqui para vocês, né? A gente tá aqui no Instagram, eu fiquei brincando muito com a Isa, que falei que vai ser uma conversa de comadre aqui, tá, gente? Aquela coisa bem de amiga para amiga, que tá, né, trocando figurinha, Isso aí. porque a Isa, ela tem um Instagram chamado Minha Vida com Lyme. Aí eu falei, vamos fazer uma live falando da nossa vida com Lyme. Mas aí eu queria que você se apresentasse pro pessoal, de onde você é, qual que é a sua idade, o que que você faz, e aí a gente depois entra em como é que o Lyme cruzou aí a sua vida. Seja muito Ok. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Cada oportunidade que a gente tem de falar sobre a doença, acho que é super válido trazer visibilidade, né? Ainda mais no mês de maio, que é o dia, é o mês da doença de Lyme. E, bom, então meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos, eu estou em Campinas e eu sou fisioterapeuta e paciente de Lyme desde março de 2021. Hoje em remissão, graças a Deus. E estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha história hoje. E deixa eu te falar, você já tinha escutado falar sobre Lyme antes de Tá. 2021? Já, mas não com muita profundidade, né? Eu já ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar de Lyme foi por causa da Avril Lavigne. E na época, eu sempre acompanhei a carreira dela e ela voltou a lançar músicas com a Head Above Water, que é uma música Uhum. sobre o Lyme. E aquela música já me tocou profundamente, porque eu achei assim, nossa, ela sofreu bastante, o que ela passou não foi pouca coisa, sem entender o que era doença, sem saber. Eu só sabia que ela tinha essa doença, que ela ficou muito tempo fora dos palcos, e ali ela estava voltando. Aí, né, depois, 2020, se eu não me engano, foi quando o Justin Bieber falou do caso dele, né? Aí ouvi de novo, ganhou um pouco mais de visibilidade. Mas até aí também, assim, nunca me informei, não sabia detalhes. E na pandemia eu assisti uma série da Netflix que chama Doenças do Século XXI. Não sei se você já assistiu. É bem impressionante. E eu sou da área da saúde, então eu me interesso por esses temas, mas é uma série em que acompanha várias pessoas com sintomas esquisitos, doenças estranhas, raras. E nessa série aparece 3 casos de Lyme, completamente diferentes. A pessoa já sabia desde o início da série que tinha Lyme, e outras 2 não tinham nenhum diagnóstico, e no final souberam que era Lyme. E aí explica, né? Tem alguns médicos que falam um pouco como é a infecção, que é a picada do carrapato e o nome da bactéria, e o que acontece. E essa informação ficou guardadinha dentro do meu cérebro. Que Então, horas é que você, infelizmente, ficou pois é. só com a informação para descobrir? Foi no Brasil, onde você estava, o que aconteceu? Que horas você desconfiou disso? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu levei uma picada de carrapato em outubro de 2020. Só que na época eu nem dei bola. Eu não tinha as informações que eu tenho hoje. E eu só tirei o carrapato do meu braço e vida que segue. Fiquei de olho se o lugar da picada não ia infeccionar. Não tive febre, não tive nenhum sintoma gripal, não apareceu nenhuma mancha. Eu esqueci desse assunto. E essa picada foi, eu moro em Campinas, e foi ou chegando ou saindo do meu trabalho, não tenho certeza, mas eu tenho certeza que foi no trabalho, porque eu estava voltando a atender presencial, pós-pandemia. Eu Uhum. estava quarentena total, assim, só em casa mesmo. E aí eu fui para o trabalho e eu estaciono meu carro. Do lado tem, assim, uma grama, um canteiro
um aberto, assim, um descampado, que tava com o mato muito alto. E na hora que eu saí do carro, o mato tava da altura do carro. Na hora que eu saí do carro, eu praticamente entrei no mato para conseguir ir até o meu estúdio. Uhum. E no final de semana que eu vi o carrapato no meu braço, e aí eu falei, deve ter sido aquela hora que eu passei no mato ali. Bastou uma vez, né? Não fico entrando no mato, mas bastou uma vez, a primeira vez que eu saí de casa, levei a picada, então assim, era para ser, mas de imediato eu não senti nada. Eu fui sentir, assim, as coisas começaram a ficar esquisitas em dezembro de 2020. Eu tive um episódio de paralisia temporária, que assim, foi bem assustador. Parecia que eu tava tendo um AVC. O meu lado direito travou, meu braço morreu, minha bochecha dormiu, a língua enrolou. E eu, né, o que tá acontecendo? Fiz o teste de se você levanta os dois braços e um braço cai, é AVC. Não aconteceu nada. Eu falei, bom, acho que não é, mas que esquisito. Fui atrás dos meus pais, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Passou 5 minutos, sumiu. Passou tudo, voltei ao normal. E veio só uma dor de cabeça, assim, na nuca. E aí, pandemia, a gente, vai pro hospital, não vai. Ficou meio com medo. Eu falei, passou, não é nada, deixa quieto. Minha mãe investigou e viu que poderia ser um caso de enxaqueca muito forte. Eu tenho enxaqueca, sempre tive. Então, tipo, às vezes com estresse, pandemia, né? Voltando à vida agora, tô sobrecarregada. Então, acho que foi uma crise de enxaqueca. E beleza, desencanei. No dia seguinte estava normal, fui trabalhar normal. 3 dias depois eu tive do lado esquerdo, no trabalho. E aí eu falei, ok, tem alguma coisa errada. Daí a gente foi pro hospital, aí fiz tomografia normal, fizeram um teste de Covid, poderia ser alguns casos de Covid estavam dando, né, sintomas neurológicos, negativo, e aí eles falaram, olha, deve ser uma enxaqueca muito forte, procura um neurologista para acompanhar, já que você já tem histórico de enxaqueca. E era final do ano, aí a gente só conseguiu consulta em janeiro, no meio de janeiro. Uhum. Falei, bom, agora é aguardar, eu já estava quase entrando de férias e ficou por isso mesmo. Aí, só que assim, um mês depois, quase, né, desse primeiro episódio, que eu consegui a consulta, e aí já tinha surgido 1 milhão de sintomas. Eu até anotei, gente, eu fiz uma colinha, porque a cabeça de quem tem Lyme é meio lenta às vezes. Então, sim, eu não dá pra esqueço os confiar meus muito. próprios sintomas. Então, aí, um mês depois, eu já tava. Eu não tive mais esses. Ui, meu Deus, meu celular tá caindo. Eu não tive mais os episódios de paralisia. Nunca mais, foi só esses 2. Hoje eu entendo que precisou acontecer uma coisa muito séria para eu prestar atenção que tinha algo errado. Porque, na verdade, olhando para trás, eu já tinha sintomas e eu não estava percebendo. Aí eu comecei a ter, então, dor de cabeça, formigamentos pelo corpo inteiro, pontadas, fadiga, perda de força, dormência também pelo corpo inteiro, sensibilidade nas mãos e nos pés ao acordar, sensibilidade à luz e ao som, dificuldade de concentração e espasmo no antebraço esquerdo. O espasmo é o meu principal sintoma. E começou só no braço esquerdo, uma coisa assim, tranquilinha, e foi evoluindo. Então, eu cheguei na neuro com esses sintomas. Ela investigou primeiro o sistema nervoso central para excluir AVC, aneurisma, tumor cerebral, trombose, só coisa tranquila, né? E deu tudo normal, tudo normal. Aí, assim, levava um mês para conseguir fazer os exames, para sair os resultados. Aí voltava lá um mês depois, só ia adicionando E sintomas. só com mais 10 sintomas novos, né? Aí fevereiro já começou, lapso de memória. Eu não sabia como chegar na minha casa. Um dia eu estava voltando do trabalho, eu já estava dentro do condomínio. De repente, eu falei, qual é a minha rua? Cadê minha casa? Como é que eu chego na minha casa? Troca de palavra, assim, com muita frequência. Dificuldade de concluir um raciocínio e pressão na cabeça. Hoje eu sei que isso é aquela névoa cerebral, né? O brain fog, que é muito característico do Lyme. E na época, eu não sei. Assim, a minha sensação é que realmente tinha uma nuvem na minha cabeça, eu não conseguia pensar. E aí, os exames iniciais deram normais, ela pediu uma eletroneuromiografia para excluir esclerose lateral amiotrófica. E também deu normal. E aí, a única coisa que tinha... Ai, meu Deus!
A única, gente, telefone quer ir embora. eu tô numa gambiarra aqui que vocês não têm ideia. A única coisa que deu alterada foi a proteína C reativa, que deu muito alta, que é indicativo, pode ser uma infecção. Sim. E aí, fevereiro comecei a piorar, mais sintomas, aí falta de equilíbrio, dores articulares, pontos pretos na visão, pressão na gengiva. Tipo, Lyme dá umas coisas muito esquisitas, né? Que você nunca ouviu falar. E para fazer correlação, porque você acha que... Não, isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova. Isso não tem nada a ver. Isso aqui... O que é, né? E aí, assim, aí vai gerando estresse, vai gerando ansiedade, você vai entrando naquela coisa. Tudo bem, tá excluindo vários diagnósticos graves. Sim. Ótimo. Mas então o que tá acontecendo comigo? Exatamente. Né? O que é? Se não é nada disso, o que é? Sim. E aí chegou num ponto que foi considerado estresse, né, pela pandemia, voltando a trabalhar, eu tava sozinha no estúdio, tava sobrecarregada, tava trabalhando 12 horas por dia. É estresse, preciso trabalhar menos, preciso, né, desacelerar. Aí, até que, assim, começou espasmos em outras partes do corpo, fui piorando, piorando, piorando. Na véspera da acho que terceira consulta, me veio um estalo. Eu falei, eu levei a picada de carrapato. É doença de Lyme. Eu tinha certeza. Eu anotei, porque eu fazia, né, todo um histórico para passar para a médica. Eu anotei. Picada de carrapato, outubro de 2020. Doença de Lyme? Eu anotei. Eu sabia que era. Joguei, não deveria fazer isso, mas joguei os sintomas no Google. E, assim, joguei, tipo, doença de Lyme no Google. E, assim, fui vendo a lista de sintomas e falei, tudo que tá aí eu sinto. Tinha coisa que não tava lá, mas tudo que tava ali eu sentia. Falei, certeza que é isso. Cheguei na consulta no dia seguinte, falei da picada, falei, não é Lyme? Ela falou, pode ser. Não acho que é, mas eu vou pedir, agora eu vou pedir um monte de doenças infecciosas que dá umas coisas esquisitas. Vamos fazer um monte de exame só disso. E fiz, e deu positivo para doença de Lyme. Graças a Deus, porque a gente sabe, hoje eu sei, que a maioria das pessoas dá falso positivo, falso negativo. Então eu tive a sorte de dar positivo. E aí ela falou, olha, ela desde o início muito humilde, muito honesta comigo, ela falou, nunca tratei um caso de Lyme. Nunca vi, assim, não sei. Vou estudar. Enquanto isso, eu quero que você passe com uma infectologista para confirmar o diagnóstico e já ver ali uma primeira conduta e volta para mim. Fui na Infecto, a Infecto falou, não há dúvidas, assim, não deu pouco positivo, deu muito positivo. Não há dúvidas que é Lyme. Igual o meu teste. O meu teste, quando eu fiz, também foi assim, meio na exclusão. E aí eu lembro que a Infecto que me diagnosticou, que o meu diagnóstico foi em 2014, ela falou, olha, eu já vi positivo de Lyme, mas você... Assim, ele tá... Eu acho que se eu procurar, ele tá aí até agora, porque assim... E eu não vi, não posso nem te dizer que eu tirei e tal, então assim, eu nem sei quanto a maioria tempo das pessoas não lembra de ter sido quanto o carrapato ficou. Ela falou, eu já vi positivo, mas assim, o carrapato foi morar com você ali e falou, aqui que eu vou ficar. Tá, mas ao contrário de você, eu não fazia ideia, mas nenhuma, não tava nem no radar. Entendi. Pra mim, graças a Deus, tava, porque eu fiz o link e já levei, né? Porque talvez demorasse ainda mais. Então, assim, eu tive muita sorte, porque foi a primeira médica que eu fui que me diagnosticou. Eu não fiquei pingando de médico em médico. E eu fui diagnosticada rápido. Da primeira consulta até o diagnóstico foram 2 meses. E da picada até o diagnóstico foram 6 meses. E eu sei histórias de pessoas que demoraram 10, 20 anos para ter o diagnóstico. E quanto mais você demora para tratar, mais difícil é. Sim. Então, daí eu entrei no antibiótico, eu saí da infectologista com uma prescrição de 30 dias de antibiótico. Eu pensei, nossa, 30 dias é antibiótico pra caramba, né? 30 dias é muito tempo, mas tudo bem, vamos lá, beleza. Eu tomei 13 meses de antibiótico, 30 dias não era nada. Quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro, eu não fazia nem ideia, né? E para você ter ideia, veio positivo, eu não dei nem o trabalho de pesquisar no Google, né? E no meu diagnóstico ainda foi bem primitivo, que foi assim, 3 semanas de doxiciclina e acabou. Aí eu falei, nossa, 3 semanas de antibiótico, que coisa! Mas eu assim, longo, né? Tipo... Mas assim, pra mim, era uma coisa que eu
como eu nem fui atrás, eu falei, pô, 3 semanas de antibiótico, né? Deve ser uma infecçãozinha bem forte. Nem fui atrás e tal. Não, então vamos tomar. Assim, em termos de tratamento, eu também não fui atrás. Eu demorei para entender que ia demorar mesmo. Demorei. E assim, cada vez que renovava o tratamento, eu ficava frustrada. Eu falava, gente, eu não vou melhorar nunca. Como é que é isso? E olha a Letícia aí falando, 32 anos Olha para isso. chegar na informação. Meu Deus, Então, Letícia. Mas que bom que você está em ótimas mãos. chegou na pessoa É. certa. E aí, tomei 30 dias. Claro que eu não melhorei. Na verdade, quando a gente começa a tratar, a gente piora. Piorei muito. Aí veio, assim, mais sintomas. Os espasmos começaram. Cada dia aparecia um espasmo novo e mais vigoroso. Eu cheguei a ter, assim... Aí eu parei de dirigir, porque eu comecei a ter espasmo de cervical. Parei de dirigir. Cada vez eu fui minguando mesmo. E aí a neuro chegou, ela falou assim, olha, só esse antibiótico não está sendo suficiente, eu dei uma estudada, vamos entrar com o intravenoso. Aí somou o intravenoso, e aí eu já tinha parado de trabalhar, já tava afastada, e assim, ajudou, mas assim, acabou o intravenoso, ela não podia estender mais o intravenoso, chegou ali num ponto que a gente ficou, eu até nem voltei mais na infecto, porque ela só ia ficar renovando esse antibiótico. E a neuro falou, olha, não sei mais para onde ir, tô estudando, tô indo atrás, mas assim, eu sinto que falta alguma coisa. E quando eu compartilhei o meu diagnóstico com a família, um tio meu pesquisou e encontrou o Instagram do Dr. Carlos e mandou para mim. E eu já seguia o Dr. Carlos e assim, Não tinha ligado. não clicou. Só que ele fez uma live com o Dr. Carlos Baimas, que trabalha com vitamina D e tal. Eles fizeram essa live. Eu e a minha mãe assistimos essa live. E eu falei, é esse médico que sabe cuidar de mim. Ele sabe lidar com Lyme. Aí mandei um direct para ele logo depois da live. Falei, doutor, você atende online? Porque assim, Campinas e São Paulo é perto, mas eu não tinha condições de sair de casa. E você morava só Não, ou moro você com morava com seus pais? com meus pais. E aí ele falou, não, atendo online. Eu falei, meu Deus, perdi esse tempo aí, demorei para ter essa sacada. E aí, então, em junho de 2021, que eu fiz a primeira consulta com o Dr. Carlos, passei todo o histórico. Ele falou, olha, o tratamento que você está fazendo até agora não está errado, mas está incompleto. A gente tem que ser mais agressivo. Então, ele tirou tudo que eu estava tomando, entrou com o protocolo dele, que ele vai indo de 45 em 45 dias. E aí, pauleira, né, Bia? Pauleira. Tratamento nas 4 antibióticos por vez, fora as outras medicações, e assim, uau. Piorei muito de novo antes de começar a melhorar. Aí renova mais 45 dias, troca todas as medicações e ruim. Até setembro que eu comecei a melhorar. Aí ele passou para a fase de manutenção, né? Entrou com a imunomodulação, aí foi mais 6 meses. E em maio de 2022, eu entrei em remissão, finalmente. Mas ainda não tinha voltado a trabalhar, estava assim no processo de começar. Eu estruturei um retorno muito gradativo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade também de voltar muito devagar, de respeitar o tempo do meu corpo. E hoje, bom, aí entrei em remissão em maio, setembro eu já recaí. E assim, um dos maiores desafios da remissão é continuar em remissão. Né? Entrar Porque e continuar, né? Aquela coisa assim, lá, difícil entrar, é mais difícil permanecer, né? Exatamente, é difícil. Porque um dos maiores gatilhos para o Lyme voltar a ficar ativo, porque assim, é bom esclarecer, né, para quem está assistindo, estar em remissão não significa não ter mais a doença. Eu tenho doença de Lyme, eu sempre vou ter doença de Lyme. Estar em remissão significa que a doença não está ativa no meu corpo agora, mas a bactéria está lá, ela está ali dormindo e ela pode acordar a qualquer momento. E o que acorda a bactéria? Estresse. Quem é que não tem estresse na vida? Não sei. Quem não tá vivendo. Faz parte. Então, assim, eu tava com medo de voltar a trabalhar, uma ansiedade do caramba, e assim, fazendo e dando os passos e conseguindo, mas com muito medo. E esse medo me gerou um estresse tremendo, eu desequilibrei.
E aí, setembro, já dei uma primeira desestabilizada, voltei só para as injeções de antibiótico. O doutor Carlos falou, vamos devagar, você não tá tão ruim, vamos ver se segura. Aí, dezembro, peguei Covid. Aí, lascou. Aí, voltou todos os espasmos durante o Covid, assim, voltou. Falei, pronto, ferrou, vou ter que parar de trabalhar de novo. Nem voltei direito, já vou ter que parar. Como é que vai ser? E, graças a Deus, o doutor Carlos já tinha ensinado isso para mim, que as outras vezes nunca é tão ruim quanto a primeira vez. A gente já percebe os sinais, já sabe como tratar, já entra naquela disciplina, naquela rotina do tratamento. Então, eu fiquei uma semana só sem trabalhar, 2 semanas, que foi o meu recesso normal. Fiquei essas 2 semanas sem trabalhar e voltei na segunda quinzena de janeiro. Eu parei só a fisioterapia, porque eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com terapia manual e eu tenho um estúdio de Pilates. O Pilates eu não precisei parar. A fisioterapia, como eu uso as mãos, eu precisei parar porque nessa fase um dos principais sintomas foi fraqueza e dor nos braços e às vezes tinha espasmos e tal. Aí eu optei por segurar a fisio e fiquei só com o Pilates. Mas continuei trabalhando. E aí foi 90 dias. 90 dias para quem tomou 13 meses de antibiótico. Fichinha. Mentira, não é fichinha. Mentira, gente, não é não. Não é não. É difícil pra caramba. Mas a gente cria tipo surto. pânico de ouvir. Você falou anti-bi, a gente já tá tremendo. É desesperador. Mas a gente já passou por isso, né? É um caminho que a gente já sabe, não é um caminho novo. Sim, então você... Ah, beleza, vou voltar pro tratamento. Já fiz isso uma vez. Por que eu não vou conseguir fazer de novo? Sim. Então eu sabia que a remissão ia vir. Bia, acho que você travou. Travei pra vocês? Que o meu eu tô Tá meio congeladinha você. Gente, fala aí pra gente, eu tô travada, porque pra mim, eu tô mexendo e a Isa também. Aí vocês me falam isso, a gente tá Será que sou eu? Bom. Tô esperando pra ver, pessoal. Não, ó. Travou. Eu travei. É. Gente, que horror. Deixa eu ver se faz. A sua imagem, pra mim, Bia, tá pixelizada. Pixelizada. Bom, eu vou entrar e sair de novo. A gente vai ficar aqui até amanhã fazendo live, não tem problema não, gente. Para algumas pessoas tá normal. Travou a Bia. Eu que travei, então. Você que travou. Mas o áudio chega, né? O áudio chega, mas a qualidade do áudio mudou. Tá meio robotizado, vamos dizer assim. Tô meio robô. Gente, eu vou e volto. Tá bom. Tá voltando, elas estão dizendo. Ah, gente, mas você tá me vendo, Isa? Eu tô te vendo. Travada ou já tá normal? Já tá normal? Pra mim tá meio congeladinho você. Você me ouve normal? Eu escuto normal, vejo você mexer normal. Não, então eu vou sair e voltar. Vocês voltem com